Olá, é bom ter você de volta. Vamos ver algumas decisões publicadas pelo TST agora na terceira semana de março de 2019, que podem ajudar você a entender melhor o direito do trabalho, o processo do trabalho e também colaborar com a sua atuação nos tribunais trabalhistas. O primeiro caso que vemos vem num recurso ordinário em ação anulatória, no qual se discutiu a possibilidade de que cláusula normativa disciplinasse a validade de atestados, condicionando a sua admissão à indicação do CID. Trata-se do recurso ordinário em ação anulatória 213, dígito 66 de 2017, cuja emenda diz que a cláusula negociada, que condiciona a validade de atestados médicos odontológicos à indicação do CID, afronta normas reguladoras oriundas do Conselho Federal de Medicina, bem como viola as garantias constitucionais da inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem. Aqui no caso, a discussão travada nessa ação anulatória, que chegou ao TST por meio de recurso ordinário, vem a saber da validade dessa cláusula de convenção de norma coletiva que previa ou condicionava a validade de atestados, especialmente para abono de faltas, condicionava a sua validade à indicação do CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. E a partir desse CID era possível identificar, sem qualquer outro tipo de outra identificação, a de qual moléstia ou de qual doença ou qual ocorrência estaria cometendo o trabalhador. E, consequentemente, se verificou aqui um confronto entre essa norma coletiva e as garantias constitucionais da intimidade, vida privada, honra e imagem. Consequentemente, se estabeleceu aqui um limite ao poder negocial consequente às normas coletivas. Durante o julgamento desse processo, desse recurso ordinário, se identificou também uma eventual necessidade de exame acerca da aplicação da súmula 122, que trata da possibilidade ou da superação de eventual revelia decorrente da impossibilidade de locomoção do preposto do empregador em virtude de emergência médica. Então, aparentemente, ou pelo menos numa primeira leitura, se pode entender que não haveria necessidade que esse atestado relacionado ao preposto do empregador que esteve impossibilitado de se locomover à audiência seria inexigível que também constasse a indicação do CID. Seria necessário, tal como trata o verbete, que essa declaração do médico indicasse a impossibilidade de locomoção do preposto e, consequentemente, a impossibilidade de comparecimento à audiência. E, subsequentemente, não seria possível a aplicação da revelia ou dos efeitos da revelia em virtude dessa impossibilidade de locomoção. Eventualmente, então, numa discussão mais aprofundada acerca da súmula 122, haveria necessidade de referência, ou pelo menos de atenção, de que não há necessidade de indicação do CID também nesse caso, mas apenas de aferição da impossibilidade de locomoção. No mais, aqui também é um bom exemplo dos limites à negociação coletiva. Aqui um caso curioso, que trata de habeas corpus na Justiça do Trabalho, e que explicita o que vimos na semana passada, no sentido de que não se admitirá habeas corpus para discutir, especialmente contratos de atletas profissionais, no caso de jogador de futebol. No HC 10.00.225, dígito 85 de 2017, se confirmou esse entendimento na emenda aqui. Nos autos do HC 10.00.678, dígito 46 de 2018, prevaleceu a tese proposta pelo ministro Alexandre Luiz Ramos, secundada pela douta maioria da SDI 2, no sentido de que o habeas corpus tem cabimento restrito à defesa da liberdade de locomoção primária, assim entendido como o direito de ir, vir e permanecer. Na espécie, porém, o direito à liberdade de locomoção é abordado apenas de forma apenas secundária, representado pela prerrogativa individual do trabalhador de prestar serviços para quem e onde bem entender. Alguns podem não estar familiarizados, mas durante algum tempo houve essa discussão acerca da possibilidade de se conceder habeas corpus em favor de atletas profissionais, especialmente jogadores de futebol, que teriam limitações decorrentes de contratos anteriormente assinados de celebrar novos contratos, ou seja, de encerrar um vínculo esportivo com uma entidade e iniciar o vínculo com outra. A circunstância que nasceu daqui é porque essa é impossibilidade de decorrer do contrato anteriormente firmado, que por vezes se mantinha pelo menos de fato vigente, mas que sofria contestação judicial. E na consideração de que o trabalhador, no caso o jogador de futebol, estaria impedido de exercer seu direito de trabalhar, numa leitura mais ampla
do habeas corpus, se entendeu que também estaria violado o direito de ir e vir, ou o direito ambulatório. No caso, o que se caracterizava, ou pelo menos o que se alegava, era de que como o trabalhador não podia ficar preso àquele contrato que estava sendo discutido judicialmente, ele deveria obter essa ordem do habeas corpus e, consequentemente, poder firmar o novo contrato com a nova entidade esportiva e prestar os seus serviços adequadamente. A maior preocupação que surgiu daqui seria o salto que se procederia, ou seja, a discussão advinda de uma reclamação trabalhista na qual se discutia esse contrato de trabalho profissional, desportivo profissional, passava pelo TRT, passava por uma decisão provisória da primeira instância, passava pelo TRT e, por salto, vinha ao TST. Essa foi uma precaução de ordem processual que também suscitou dúvidas acerca do cabimento do habeas corpus diretamente ao TST. É certo, entretanto, que as partes não ficam desprovidas de meio para impugnação. A parte interessada pode promover a medida provisória específica ao tempo do ajuizamento da reclamação, que pode ser ou não deferida pelo juiz da vara do trabalho e, consequentemente, se extrair daí as impugnações específicas, sejam por meio de recursos próprios, seja por meio até do mandado de segurança direcionado ao Tribunal Regional. A facilidade, por assim dizer, a facilidade ou a expedição processual que advinha do habeas corpus era porque ele poderia, por ser uma franquia constitucional, um writ constitucional, ser ajuizado perante o TST em vista de eventual decisão do TRT. E isso, de alguma sorte, fascinava alguns defensores dessa ideia da liberdade de locomoção expressa na possibilidade da assinatura de novo contrato de atividade esportiva profissional com uma nova entidade esportiva sem que houvesse uma definição definitiva acerca da validade ou da eficácia do contrato anterior, especialmente porque superariam questões acerca de multas rescisórias, cláusulas compensatórias. E essa discussão também pesou para a consideração de que o habeas corpus nesse caso não seria admissível, especialmente porque suprimiria das instâncias anteriores a possibilidade de discussão ou imporiam que o tribunal já se manifestasse acerca da juridicidade de algumas normas de contratos de trabalho que não teriam sido ainda examinadas definitivamente pelas instâncias anteriores. Como extrapolação desse julgamento que vimos anteriormente, também aqui temos um caso interessante, que também é um HC examinado pelo TST na SDI. Aqui no caso específico, como fundamento secundário, nós temos que não se admitiu o habeas corpus para discutir a ordem de retenção de passaporte, especialmente como medida para promoção ou para satisfação de execução trabalhista. Aqui é o habeas corpus 10.00784, dígito 08 de 2018, cuja emenda traz. Trata-se de habeas corpus impetrado contra a decisão monocrática de tribunal regional, em que, liminarmente, foi indeferida ordem de habeas corpus, anteriormente impetrado em favor do paciente no âmbito da Corte Regional. Ocorre que a substituição precoce do Tribunal Regional, antes mesmo da apreciação colegiada da instância de origem, por Corte Superior, é prática que retira do juiz natural a possibilidade de reforma da decisão monocrática, aplicável, portanto, o enunciado da súmula 691 do STF. Na essência, o recorrente busca combater o ato de retenção de passaporte, praticado com fundamento no artigo 139, inciso 4º do CPC de 2015, e não se verifica encarceramento ou risco iminente de prisão do paciente, razão porque é mesmo incabível a via leita, ou seja, o habeas corpus. Aqui são duas questões. O ponto principal, que se pode identificar como fundamento para essa decisão, foi o que se expressa na súmula 691 do STF. Mas como elemento secundário aqui importante, também se tem a impossibilidade, ou pelo menos a alegação de ser incabível o habeas corpus para a discussão da determinação de retenção de passaporte de devedor. Aqui o que se deve ter em mente, então, a decisão posta, como vimos na semana passada e na decisão anterior, de que não cabe o habeas corpus. Também na Justiça do Trabalho só vai ser cabível quando se verificar um prejuízo à liberdade primária de locomoção, ou seja, se o dano que é alegado ou a ordem judicial que causa o constrangimento
é apenas secundariamente vinculada à liberdade de locomoção ou apenas como uma expressão da liberdade de locomoção, não vai haver o cabimento do habeas corpus. E, como certo, isso não quer dizer que não caberão outras medidas para impugnar o ato judicial. Simplesmente não caberá habeas corpus, caberá o agravo de petição, no caso, ou eventualmente até o mandado de segurança. Mas o habeas corpus está sendo rejeitado especialmente por conta dessa possibilidade de salto entre para a impugnação de uma decisão de primeira instância ou mesmo monocrática no tribunal, já diretamente ao TST. E daí a referência à súmula 691. A alegação ou os casos que redundaram na edição da súmula 691 vinham exatamente nesse sentido, ou seja, havia um pronunciamento, havia uma ordem do juiz de primeira instância da vara do trabalho que era impugnada por um habeas corpus no tribunal regional, no caso aqui do nosso Tribunal Regional do Trabalho. E, subsequentemente, a parte, ao invés de recorrer dentro daquele próprio tribunal local, do Tribunal Regional, do Tribunal de Justiça, a parte já promovia um habeas corpus à Corte Superior, alegando que agora o ato que causava constrangimento ao direito de liberdade era exatamente um indeferimento liminar da pretensão de habeas corpus oposta junto à Corte Superior. Sim, é um pouco complexo, mas é possível entender esse sentido. Havia uma ordem proferida pela juíza da primeira instância, que era impugnada por meio de um habeas corpus na Corte Regional, que era indeferido, ainda que fosse só a sua liminar. E diante desse indeferimento liminar de caráter monocrático pelo desembargador da Corte Regional, se interpunha um outro habeas corpus com base agora impugnando essa decisão que negou a liminar junto à Corte Superior, que no nosso caso seria o TST. O entendimento expresso nesse HC é de que essa possibilidade de impugnação por salto não será admissível na mesma linha da súmula 691 do STF. Ou seja, caso a parte entenda que esse habeas corpus é definitivamente cabível, ou ainda que essa liminar deveria ser deferida, vai caber à parte manejar os recursos próprios ainda na Corte Regional, muito provavelmente um agravo ou um agravo regimental em vista da decisão monocrática do desembargador relator naquele caso. Só após o julgamento definitivo desse habeas corpus é que vai caber a impugnação específica perante o TST por meio do correspondente recurso ordinário. O outro elemento posto nesse julgamento, que me parece, na verdade, mais um obterdicto, uma questão lateral que foi examinada e que eventualmente vai merecer novo exame futuramente, é essa fundamento de que o ato de retenção de passaporte vinculado à cobrança ou à dívida de créditos judiciais trabalhistas não pode ser impugnado por meio de habeas corpus. Como eu digo, como esse primeiro argumento já seria suficiente, esse primeiro argumento da aplicação da súmula 691 do STF já seria suficiente para o não conhecimento ou para a não concessão da ordem de habeas corpus, parece que esse segundo elemento é realmente um obter dictum, ou seja, uma questão lateral que, apesar de dever ser considerada em casos futuros, não é propriamente o fundamento central desse julgamento. No caso, então, vai se recordar, não faltarão meios à parte para recorrer ou para impugnar essa ordem de retenção do passaporte. Para quem não está familiarizado, alguns juízes, no intuito de promover a satisfação de créditos judiciais trabalhistas, determina que sejam retidos passaportes ou mesmo a CNH, Carteira Nacional de Habilitação para a Condução de Veículos, e consequentemente, como aqui se tem, pelo menos de forma secundária, uma privação da liberdade, houve sim o deferimento de alguns habeas corpus e especialmente em sede regional, para a revisão dessa ordem. O que pode se extrair desse julgamento é de que o TST vai entender como incabível o habeas corpus para a discussão da ordem de retenção de passaporte. Então, esses foram os julgados que nos pareceriam mais relevantes para facilitar a sua compreensão do direito do trabalho e do processo de trabalho, inclusive facilitando a atuação perante os tribunais trabalhistas.
Se algum dos temas que surgiu nesses julgados lhe chamou a atenção ou mereça um destaque especial, deixe indicado aí nos comentários e prepararemos um vídeo específico para tratar do tema. Eu peço que você dê seu like e divulgue esse vídeo para outras pessoas que possam ter interesse nesse conteúdo. Eu agradeço a sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!